Continuando com a lista, né? A gente vai falar agora, vai responder essa questão de racionalização. O que é isso? Você não deve deixar uma raiz no denominador. Então, aqui tá pedindo para você fazer isso, né? Tirar a raiz do denominador e verificar aonde que está a fração equivalente. Então, aqui eu tenho na letra A 4 raiz de 3. Então, vamos fazer a radiciação. Eu vou multiplicar pelo número 1. Esse número 1 não altera a expressão. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, né? 1. Então, é isso. Mas olha o que eu vou fazer. Eu quero sumir com essa raiz. Vocês já sabem como colocar em potência. Então, aqui ia ficar 2 sobre 2, que ia dar, olha assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui você pode escrever raiz de 3 elevado ao quadrado. Se você transformar isso daqui em uma potência, você tem 2 raiz de 2. Raiz de 2 não, 2 sobre 2. Quantos que é 2 dividido por 2? 1. Então, você vai ter só o número 3 elevado a 1. Por isso, você pode simplesmente vir aqui, cortar, que vai dar 3. Que é a mesma coisa de 3 elevado a 1. Então, foi isso, gente, que eu fiz aqui, ó, em todas essas alternativas. Eu multipliquei pelo fator, pela raiz que está aqui embaixo. 2 sobre raiz de 3. Vou multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, eu posso simplificar, ficou 3. Olha no 7. Ficou 7 vezes raiz de 7. E embaixo vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7. Cortei. Ficou só o 7. Aqui eu posso simplificar esse 7 com esse 7, que vai dar 1. Então, sobrou só raiz de 7. Então, foi a mesma coisa que eu fiz na letra D. Multipliquei pelo denominador. Qual é o denominador? Raiz de 6. Raiz de 6 dividido por raiz de 6, você multiplica. E aqui está as alternativas correspondentes. D, A, E, B, C e F. Ok? Olha essa letra F, ó. O denominador é raiz de 2. Então, vamos multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Que é igual a 2 vezes raiz de 2. Simplifiquei, deu 2. Aqui também dá para simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa do 1 aparecer. Na número 2, está pedindo assim, ó. Substitua esse símbolo por um fator não nulo que torna um produto um número racional, que é um número que pode ser escrito por meio de fração, né, que não esteja dentro da raiz. Então, olha que aqui ele tem raiz de 11. Raiz de 11 multiplicado por raiz de 11 é o mesmo de eu ter raiz de 11 elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho duas parcelas de raiz de 11. Então, você pode simplificar com o índice, sobrou só o 2. Então, na letra B, raiz de 6 vezes raiz de 6. Porque aí você pode simplificar, vai sobrar só o 6. O mesmo aconteceu na letra C, na D, na E, na F. Ó, raiz de 31. Vou multiplicar pela raiz de 31, porque eu posso simplesmente simplificar. E vai dar um número racional. A número 3, observe. É a mesma ideia da número 2. Mas vocês têm que observar o valor do índice e o valor do expoente. Porque se o valor do índice e do expoente for diferente, você tem que fazer com que ele fique igual. Para quando transformado em potência, dá para simplificar e se tornar o número 1. Vamos lá. Vamos no exemplo. Raiz cúbica de 3 elevado a 2.
Tá percebendo que o expoente é diferente do índice? Aqui tinha que ser 3, que aí era só multiplicar pelo mesmo valor que você simplificava. Então, você vai multiplicar pelo número que vai somar aqui, vai dar 3. Olha lá, ó. Raiz cúbica de 3 elevado a 2. Eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 3 elevado o quê? A 1. Preciso dele aparecer, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 3, tudo elevado a 3. Aí, você pode simplificar, que fica só o número racional. Vamos para B? A B tem raiz quarta de 5. Quantos números que tem aqui que falta para chegar a 4? Aqui tem 1. Então, falta 3 números. Então, você vai multiplicar por 5 elevado a 3. Olha lá, ó. Raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 5 elevado a 3. Porque na hora que você somar 3 com esse 1 que tá aqui, vai dar 4. Então, eu vou ficar com raiz quarta do número 5 elevado a 4. 4 dividido por 4, 1. Então, sempre você vai multiplicar pelo complemento. Olha aqui, ó. Raiz 15ª de 7 elevado a 2. Eu tenho só 2 aqui. Quanto falta me chegar aqui em 15? 13. Então, eu vou multiplicar por raiz 15ª de 7 elevado a 13. Porque aí é só cortar, cortar. Deu 7. Raiz sétima de 3 elevado a 5. Quanto que falta para chegar no 7? 2. Então, você vai multiplicar por 3 elevado a 2. Raiz sétima de 3 elevado a 2. Aí vai dar 7, né? Raiz sétima de 7, 7 sobre 7, vai dar 1, igual aqui, que vai dar 3. Raiz décima de 2 elevado a 7. Quanto falta aqui para chegar na 10? 3. Então, dentro da raiz vai ser 2 elevado a 3. Aí, você pode simplificar, que vai dar 2. E o mesmo com raiz oitava de 11 elevado a 4. Quanto falta aqui, ó, do 4 para chegar a 8? Falta mais 4. Então, raiz oitava de 11 elevado a 4 vezes raiz oitava de 11 elevado a 4 vai dar raiz oitava de 11 elevado a 8. Cortou, cortou, deu 11. Acho que é a última folha agora dessa lista, né? Vamos terminar. Muito importante, gente. Racionalize os denominadores a seguir. Vocês precisam de treinar isso. Não se pode deixar raiz no denominador. Lembre sempre disso. Isso é como se fosse o mínimo de comum que vocês tinham que aprender lá no 5º ano e não podia esquecer. Vocês vão ter contas mais para frente no ensino médio, que vai ter raiz no denominador e vocês vão ter que retirar, ok? Então, para fazer a racionalização desse número aqui, ó, vou escrever, né, porque eu acho que fica mais, 1 sobre raiz quinta de 3. Lembra que quando é diferente o expoente do índice, eu tenho que multiplicar pelo que complementa aqui, ó. Vou multiplicar pelo complemento. Qual é o complemento aqui, ó? Que dá 5. Quanto falta aqui para me somar que esse 1 aqui, que vai dar 5? Eu tenho que multiplicar por 3 elevado a 4. Então, mesma coisa aqui em cima. Raiz quinta de 3 elevado a 4. Vamos multiplicar. Vai dar 1 vezes isso. É isso. 3 elevado a 4. E na hora que você multiplica isso daqui, você vai ter raiz quinta
de 3, pode somar, né? 4 mais 1, 5. Lembra que isso aqui dá 1? Então, vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 4 sobre 3. Você sumiu com o denominador. E aí, é isso que você vai fazer nas alternativas. Você tem 1 raiz sexta de 5. Você vai multiplicar por raiz sexta de 5 elevado a 5, porque na hora que somar 5 mais 1, você vai ter 6. Aí você pode simplificar e vai ficar um denominador racional, sem ser a raiz. Letra B. 1 sobre raiz quarta de 6 elevado a 3. Falta um número para o 4. Então, você vai multiplicar pelo complemento, ó. Raiz quarta de 6 elevado a 1. Somando esse 1 com esse 3, aqui, ó, deu 4. Simplifica esse 4 com esse 4, sobrou só o 6. Lembra de multiplicar lá em cima também, tá? Mas eu tô frisando o denominador, porque essa é a matéria de racionalização. Treine em casa. Raiz quinta de 2. Quantos números falta aqui para chegar a 5? Falta... Ai, aqui tá dizendo que falta 4. 4 mais 1, 5. Isso mesmo, tá certo. Raiz quinta de 2 elevado a 4, dividido por raiz quinta de 2 elevado a 4. Cortou, cortou. Sobrou 2. E para finalizar, raiz nona de 7 elevado a 7. Quanto que falta para chegar a 9? Falta 2, né? Então, você vai multiplicar essa fração pelo complemento do denominador. Então, você tem raiz nona de 7 elevado a 2, raiz nona de 7 elevado a 2. Aqui ficou 9, 9. Ficou só o 7. Ok? Vou repetir. Você precisa de refazer isso em casa. Represente a reta numérica os seguintes números: raiz 7, raiz de 11, raiz de 20 e determine o seu valor aproximado. Gente, na hora que você fazer a reta numérica, vamos pensar lá, né? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O número 2 é raiz de 4. O número 3 é o resultado da raiz de 9. Então, raiz de 7 está entre o número 2 e o número 3. Então, você vai pôr mão na massa. Está entre 2 e 3. Então, 2,1 vezes 2,1 dá quanto? 2,2 vezes 2,2 dá quanto? Você vai fazendo. 2,6 vezes 2,6 dá quanto? Você vai ver que tá chegando perto. 2,6,1 vezes 2,6,1 vai estar chegando perto. E aí você vai chegar no 2,64. É fazer continha mesmo, relembrar lá do seu caderninho de rascunho e fazer continha, tá bom? Aqui estão os resultados. Raiz de 7, 2,64. Raiz de 11, 3,31. Raiz de 20, 4,47. Professora, mas como que eu vou achar essa raiz de 20? Gente, ó, raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Então, o número que é raiz de 20 não tá aqui entre raiz de 16 e raiz de 25, é entre 4 e 5. Então, você tem que começar a tentar. 4,1, 4,2, 4,3. Você vai ver que no 4,4 dá alguma coisa. Aí, depois você vai tentar 4,41, 4,42. Aí, você vai chegar no 4,47. É por tentativa. Sei que alguns de vocês vão utilizar calculadora, né? Mas no Enem, vocês não está com calculadora. Então, vale a pena fazer isso. Esse é o método heurístico.
né? Para você calcular a raiz aproximada. Raiz de 20, raiz de 7, é para você fazer isso. Descobre entre quais são os números que a raiz está aproximadamente e vai realizando os cálculos, ok? E aí a gente tem a última questão, que é qual a área dessa sala? A área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura vai dar raiz de 7 vezes raiz de 8, que é igual a raiz de 56. O que eu fiz? Eu decompus o 56. Raiz de 56 pode ser escrito nesses fatores primos. 2 elevado a 2 vezes 7. Tirei o 2, raiz de 14. Vou lá para minha reta numérica e vou imaginar. E a raiz de 14 está entre o que e o que, né? E aí, você vai verificar que está entre o 3 e o 4. Na hora que você fizer 3,1 vezes 3,1, 3,2 vezes 3,2, você vai chegar no 3,7 vezes 3,7, que é o que mais se aproxima do 14. O 2 já tinha saído para fora. 2 vezes 3,7, 7,4, que é a nossa letra C. C de sejano. Nossa, mas ficou feio. Então, até a próxima. Um abraço. Estou com saudades.